E aí, gente, beleza? Vamos resolver esse exercíciozinho da FUVEST, primeira fase, exercício muito bacana de lentes, tá? Acompanha a leitura aqui comigo, por favor. Uma pessoa segura uma lente delgada. Professor, o que significa uma lente delgada? Delgada e fina é a mesma coisa, né? Delgado e fino são sinônimos. Ele está dizendo para você que a lente é fina, tá? E o que significa a lente ser fina? Significa que ela forma imagens nítidas, tá? Como assim, professor? É assim, ó. As condições de nitidez de Gauss dizem que a curvatura das faces da lente tem que ser muito suave. E a curvatura sendo suave, tá? O que vai fazer é com que a lente seja bem fininha, tá? E aqui ao contrário é a mesma coisa, tá? Então, se a curvatura das faces for suave, a lente como um todo vai ser fina. A gente só estuda lentes finas, ou seja, a gente só estuda lentes que formam imagens nítidas, tá? Então, para formar imagem nítida, a curvatura das faces tem que ser suave, e a curvatura das faces sendo suave vai fazer com que a lente como um todo seja fina. Veja que ele está falando que a lente é fina e não está falando nada a respeito da borda da lente, tá? A gente só estuda lentes finas, que são lentes que formam imagens nítidas, tá? A lente sendo fina, a lente como um todo sendo fina, ainda assim pode ter borda fina ou pode ter borda grossa. Beleza, gente? Então falou que a lente é delgada, é que a lente é fina, quer dizer que ela forma imagem nítida. Eu, a priori, não sei nada a respeito da borda da lente. Ele está falando que a lente, como um todo, é fina, tá? E aí ele segue, olha lá. Vamos pegar o nosso marca-texto, segurando a lente junto ao livro, mantendo seus olhos aproximadamente a 40 centímetros da página, obtendo a imagem indicada na figura. Aí você tem o sonito da fidelidade, Vinícius de Moraes. De tudo, ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre, e tanto, e aí vai. Em seguida, sem mover a cabeça ou livro, vai aproximando a lente dos seus olhos. A imagem formada pela lente passará a ser... tá bom. Então é interessante esse exercício aqui, né, que ele não é tão simples assim, tá? Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é descobrir qual é a lente, tá? Então aqui a gente tem a lente, tá? Isso aqui é a lente. Tudo bem? Bom, e como é que eu vou descobrir qual que é a lente? Através das características da imagem. Ó, vou fazer o seguinte, ó. Tá vendo aqui embaixo? Ó, eu possa me dizer do amor que tive, né? E aqui, ó, dizer do amor. Ou seja, vamos pegar essa palavra dizer aqui, ó. Essa palavra dizer, ó. Essa palavra tá aqui, ela é o objeto e aqui está a imagem dela. Certo, gente? Então, essa palavra eu vou considerar aqui como sendo o objeto e essa palavra a imagem, tá? Repare que a palavra dizer, aqui embaixo, que eu estou chamando de objeto, ela está de pé. Não está de ponta cabeça, está de pé. E a imagem do dizer também está de pé. Então, se o objeto está de pé e a imagem está de pé, a imagem tem a mesma orientação do objeto. Mesma orientação, na ótica a gente fala que a imagem ela é direita em relação ao objeto, tá? Então, estamos colocando aqui as características da imagem. Esta imagem ela é direita em relação ao objeto. Tudo bem? Bom, aí a gente vê isso na aula, que partindo de um objeto real, quando a imagem tiver uma orientação direita, a natureza é virtual. E a recíproca é verdadeira. Quando a natureza for virtual, a orientação direita. Direita, virtual, virtual, direita. Se é direita, eu já sei a natureza. Virtual. Mas aí, eu ainda assim não consigo dizer a lente, qual que é a lente, né? Porque tem uma imagem virtual formada na lente convergente e uma virtual formada na lente divergente, tá? Se é virtual é direita, né? Como que eu vou descobrir se a lente é convergente ou divergente? É pelo tamanho, tá? Repare, essa imagem aqui, a imagem dessa palavra dizer, aqui é menor.
e o objeto. Tá claro, gente? Dá para perceber que essa imagem está menorzinha do que essa? Né? Então, nós temos uma imagem virtual direita e menor. Virtual direita e menor só tem uma lente que forma esse tipo de imagem, a lente divergente, tá? Então eu descobri que esta lente ela é divergente, tá? Como é que eu descobri que a lente é divergente? Pelas características da imagem, tá? A lente convergente forma uma imagem virtual, só que é virtual direita e maior, tá? E essa imagem virtual direita e maior é quando o objeto está entre o foco e o centro óptico da lente convergente e, portanto, a lente convergente funcionará como uma lupa, tá? Não é o caso aqui. Aqui a imagem está menor, a lupa a imagem é maior, aqui a imagem é menor. Então essa lente ela é uma lente divergente. Beleza? Então a primeira parte do exercício é essa. Através das características da imagem, eu descubro qual que é o comportamento óptico dessa lente. Ela é divergente. Beleza? Bom, a partir do momento que eu descobri que ela era divergente, vou fazer o esquema, tá? Então eu coloquei o objeto aqui, coloquei uma vela, tá? Mas vai representar como se fosse o livro, o texto do livro, tá? A lente divergente aqui. Qual a distância focal que você usou aqui, professor? Qual que é a distância do F para o O? Não importa. É uma distância qualquer. Você pega uma certa distância, tá? Coloca essa medida aqui, uma certa distância, sei lá, 2 centímetros, e aí a mesma distância para cá, né? Do A para o F, do F para o O, do O para o F, do F para o A, é sempre a mesma distância, tá? Então se eu marquei daqui para cá como sendo 2 centímetros, 2 centímetros para cá também. 2, 2, 2, 2, tá? Então são 4 segmentos de reta de mesmo tamanho. Aí eu vou formar a imagem. Então o objeto, presta atenção, o objeto eu coloquei ele em qualquer posição aqui, qualquer posição. Por que você pôs entre o A e o F? Não importa, é qualquer posição, tá? O que importa é que nessa primeira situação a lente está perto do objeto. Vamos formar a imagem. Entra paralelo, sai pelo foco. Lembre-se que a lente ela é divergente, então o raio vai abrir aqui para cima e o prolongamento dele vai passar pelo foco, tá? O segundo raio que dá para usar, incide pelo centro óptico, não desvia. Então, partindo da pontinha do objeto, eu desenho o raio passando pelo centro óptico sem desviar. Aí, este raio que está saindo aqui da lente para cá e este raio que está saindo da lente para cá, esses dois raios não vão se cruzar. Não cruzou para um lado, eu prolongo para o outro, tá? Então, esse raio aqui, o prolongamento dele está aqui. E esse raio que saiu, quando eu prolongo ele para cá, ele cai sobre o raio incidente. E, portanto, os prolongamentos se interceptaram aqui, tá certo? Então, essa é a imagem que eu tenho, né, do texto. O texto está aqui, né? Aqui é a imagem do texto. Aí ele fala, em seguida, sem mover a cabeça ou o livro, vai aproximando a lente dos olhos. Então, o livro é o texto, é o nosso objeto. E a cabeça, né? O olho está na cabeça, tá? Então, mantendo o objeto parado, mantendo a cabeça parada, você aproxima a lente do olho. Cuidado, é a mesma lente, tá? Então, essa lente aqui, ela é divergente, é a mesma lente e a mesma distância focal. Importantíssimo isso. Qual foi a distância focal que você usou aqui no primeiro desenho? Distância do F para o O. Você não usou, sei lá, 2 centímetros? Então, você vai usar 2 centímetros aqui também, tá? Então, é importantíssimo. Se aproximou a lente, você coloca ela mais perto do olho, tá? E mantendo a mesma distância focal. Tudo bem, gente? Então, os pontos da lente pertencem à lente. Então, se movimenta a lente, os pontos da lente, o A, o F, o O, o F, o A, vem junto com a lente, tá? Bom, agora, com essa nova posição, com a lente mais próximo do olho, vão formar a imagem. Entra paralelo, sai pelo foco, incide pelo centro óptico, não desvia, tá? Para lá, esses raios não cruzam, prolongo para cá, dá essa imagem aqui, tá? Então, agora compara essa imagem final aqui, com a lente mais perto do olho, com essa imagem original aqui com a lente mais afastada do olho, né? Aqui a imagem estava de pé, aqui continuou de pé, tá? Então as duas estão direita e aqui essa imagem está menor do que essa. Então, resumindo, qual é a resposta? Sempre direita,
cada vez menor. Beleza, gente? Esse exercício é muito bom porque ele envolve você saber as características da imagem, né? E através das características da imagem, a gente descobriu qual era o comportamento óptico e depois que a gente achou qual que era o comportamento óptico da lente, nesse caso divergente, a gente teve que comparar a imagem na segunda situação com a imagem na primeira, tá? Então não é só fazer a imagem, é comparar a imagem numa segunda situação com a imagem na primeira situação. Beleza? Aí você vai falar, pô, professor, eu tô lá na prova, né? Eu tô fazendo a prova, tal, e aí, pô, se eu tivesse a lente, eu podia fazer o teste, podia testar isso, né? Muito bem, eu pergunto para você é míope? Se você é míope, você está usando a lente divergente, tá? Você está com a lente no seu rosto, você pode tirar os seus óculos e fazer o teste, beleza? Então vamos colocar aqui, ó, olha só. Vamos lá, eu aqui, quero eu inteiro aqui, opa, olha eu aqui. Então imagina que você tem aqui um texto, tá certo? Temos um texto aqui, tá? E aqui eu tenho uma lente divergente. Essa lente aqui é uma lente que a borda da lente é mais espessa que o meio, é uma lente de borda grossa. E lente de borda grossa de vidro imersa no ar é divergente, tá? Então temos uma lente com comportamento óptico divergente. Então exercício é isso aqui, né? Aqui é uma lente, mas é que seria a mesma lente que você estaria usando nos óculos caso você fosse míope, tá? Então você podia tirar os seus óculos e fazer o teste, né? Então é isso aqui, ó. Tá vendo o texto aqui? Você coloca a lente próxima do texto, tá? E aí sem mexer na cabeça e mexer no texto, aproxima a lente. O que acontece com a imagem? Ó, aqui a imagem está de pé, menor, né? E aí eu aproximo a lente e a imagem fica cada vez menor ainda de pé. Beleza, gente? Já já eu trago mais exercícios para vocês fazerem, tá bom? Valeu!